Salve ouvintes do FIAP Decode, tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP. Eu sou o André Davi, o seu host em mais um episódio que tá se sentindo nostálgico, porque já faz 15 anos que saiu o Avatar e de repente as salas de cinema foram todas tomadas por filme 3D. E quem usa óculos, que nem eu, sofreu pra caramba. Por isso eu já quero começar perguntando pro primeiro convidado de hoje, que é um cara que tá voltando aqui no Decode, Camilo Micheleto. Filmes 3D te encantam ou te deixam louco da cabeça, cara? Muito ruim, e ainda é difícil de ler quando tem legenda, e os óculos eles não ficam mais confortáveis, e pra quem tem óculos continua sendo muito ruim. Então você definitivamente não é um amante do cinema 3D. Ah, dificilmente, viu? Olha, que eu já sei que também não é um amante, é o nosso segundo convidado estreando aqui hoje, ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Pokémon. Pokémon, conta pra gente, cara, cinema 3D é alegria ou é tristeza? Isso pra mim é muito tristeza, cara. Eu nunca vi um lugar legal, não. Já tentei assistir alguns, aí desisto. Eu falo, vamos pegar 2D mesmo, que é o melhor. É uma coisa muito melhor. Eu tava até puxando pela minha memória, a gente tava conversando aqui nos bastidores. Acho que o primeiro filme 3D que eu vi foi Turma da Mônica, no Parque da Mônica, em São Paulo. Quer dizer, já faz um tempo, mas a gente não tá aqui só pra ser nostálgico. A gente tá aqui pra falar das notícias, por isso eu vou iniciar o timer e logo de cara, a gente começou falando de 3D, porque a Lenovo tá lançando um novo notebook com 3D sem óculos. A máquina, assim, tem uma especificação absurda. Placa de vídeo da última geração, processador absurdo, memória RAM. Mas o grande detalhe é que a tela tem pequenas lentes que vão invertendo, né, para qual olho a mensagem está sendo enviada, com a ajuda de um tracking da câmera que vê para onde você está olhando. E a nova promessa deles é esse super notebook. Pokémon, eu pergunto pra você, é o tipo de produto que na sua concepção faz sentido, vale a pena? Como que você enxerga esse tipo de novidade? Sei lá, eu tava falando até que, tipo assim, a primeira vez que eu mexi com 3D, alguma coisa, aquele óculos do Master System pra jogar, que era até divertido na época, porque era uma coisa muito diferente pra, pô, sei lá, isso aí foi o quê? Mais de 20 anos atrás? Acho que um pouco mais, bem mais de 20 anos atrás. Então, naquela época era algo revolucionário. Mas não sei se no dia a dia uma pessoa, tipo, vamos codar, vou ficar vendo 3D. Pra quê? Tipo, não sei se tem muita vantagem pra mim, que eu quero codar, vou ver um negócio saindo da tela. Sei lá, talvez pra projetar alguma coisa muito específica, alguma coisa de realidade aumentada, talvez seja interessante, mas pra trabalhar, tipo, no dia a dia, realmente eu acho que é tentar resolver um problema que realmente não existe, né? Tem aquela cara de que fica só no entretenimento, né, Camilo? Exato. Quando você olha esse tipo de coisa, né? Sim, eu acho que também tem um certo apelo nostálgico, porque hoje a gente tem realidade aumentada, a gente tem realidade virtual, a gente tem gadgets muito bons pra isso e que estão melhor equipados, né? Então, não sei o que tá agregando, e eu acho que fica pior porque o notebook que eu vi no site da Lenovo tá tipo $3 mil. Então, acho que é um preço muito salgado só por causa dessa feature, assim. Ele tem specs muito boas, né? Mas acho que tirando isso, ele não compete em relação ao mercado nisso também. Talvez até pra quem é muito early adopter, vale a pena se investir em outros equipamentos que estão surgindo por aí pra você explorar outras tecnologias. Não tô dizendo que o 3D aqui é o fim e nunca mais vai ser interessante, mas nesse momento eu devo dizer que eu concordo com vocês dois. Eu ainda não vejo isso chegando com muita força. O que eu vejo chegando com força é o uso que as pessoas têm feito de várias IA generativas. É um assunto que a gente que é da tecnologia até cansa de chover no molhado, mas a gente agora começa a ter mais dados sobre a forma que as pessoas estão usando. E a OpenAI fez um estudo específico de como está sendo o uso do ChatGPT. Eu concordo que eu confesso, na verdade, que eu achei alguns achados bem interessantes dentro desse documento que eles soltaram. Por exemplo, em relação à idade das pessoas, que os mais jovens tendem a procurar mais tutoriais, como fazer, os mais velhos tendem a procurar mais tarefas relacionadas a trabalho e assim por diante. Camilo, o que você achou dos resultados dessa pesquisa? O que você viu de diferente aqui? Eu acho que eu tenho sentimentos mistos, porque eu vi que grande parte do uso hoje é uso doméstico, então para pesquisas, para correção de vocabulário, para fazeres domésticos, mas eu notei também que grande parte, hoje a quantidade de pessoas que se identificam como mulheres estão utilizando mais, a gente vê mais usos também de pessoas de classe C e D também, e uma porcentagem muito baixa de pessoas que utilizam mais para coisas extremamente pessoais, a relação delas com os próprios sentimentos, ou até ter uma relação parasocial com a tecnologia, né? Então, eu acho isso muito complicado num período em que a gente está ouvindo falar sobre psicose induzida por inteligência artificial, por exemplo, já tem artigos sobre óbitos relacionados à inteligência artificial também, no âmbito psicológico. Então, acho que chegou na casa das pessoas muito cedo, sem nenhuma regulação, e eu fico um pouco preocupado nesses aspectos, assim, sabe? Quando você fala dessa relação parasocial, você está falando justamente daquela pessoa que está ali trocando ideia com a IA,
como se fosse uma pessoa, ela Exatamente. cria uma identidade. Cria uma e tal. identidade e até namora de vez em quando. Uhum. Então tem notícias nesse âmbito também. A gente tem visto muito disso, eu queria saber pra você, Pokémon, porque além de tudo, você também tá ali com muitos devs, sempre conversando, sempre trocando, e o uso que a gente faz na área tech acaba sendo um pouco diferente desse uso que a galera faz em casa. O que a pesquisa te trouxe? Então, é bem estranho, né? Você sair, tipo, da área técnica e entender, tipo assim, pra galera que tá no dia a dia, o que ela tá mexendo. Então, é muito louco ver, por exemplo, que as pessoas, elas usam pra qualquer coisa. O pessoal tava usando muito o TikTok pra pesquisar, achava muito estranho, né? Então, pelo menos tem alguma coisa que direciona uma pesquisa mais interessante. Mas, pô, a galera pesquisa pra qualquer coisa. Que nem usa como psicólogo, usa como médico, usa como uma porrada de coisa que eu falo, cara, não faz sentido você colocar né, uma ideia que era pra ser de uma pessoa profissional para a máquina. Então, isso que eu acho que é muito, muito estranho. Que as pessoas realmente, elas identificam como se o ChatGPT e outras, né, plataformas fossem pessoas. Uhum. Isso é mais estranho, né? Porque você sabe que aquilo ali pode dar um viés muito errado de muita coisa, porque quase não acerta nada que a gente precisa, pega uma base de dados, cria alguma coisa que parecendo um modelo mais ou menos definido, mas as pessoas acreditam que aquilo ali é real. Então, tudo que ela pergunta e a IA responde, ela acha que é verdadeiro. Isso é muito estranho, né? Você Sim. colocar isso no dia a dia das pessoas. Pô, ouvindo vocês, eu tenho muita sensação de que falta aquela inclusão digital, pra usar esse termo, de base, assim mesmo, da pessoa entender o que tá rolando ali por trás, porque vocês dois estão levantando esses pontos, né, de que o usuário doméstico acaba não entendendo tanto quanto um usuário técnico. Sim. E casos de consequências extremas relacionadas ao uso de IA, a OpenAI, por exemplo, se posiciona como mau uso. Então não tem uma diretriz para o usuário, mas quando o usuário faz um mau uso da plataforma, aí sim eles têm diretrizes para se protegerem juridicamente. Uhum. Então eu acho que isso poderia ser melhor trabalhado como um arco regulatório mais do que como uma política da empresa. Já que você tá falando de política, de empresa, é hora da gente trazer um assunto importante aqui, que funcionários da Amazon, eles têm se organizado contra algumas iniciativas que a Amazon tem feito. Isso já é histórico, essa briga. A Amazon toma decisões que muitas vezes são bem questionáveis do ponto de vista humano, do ponto de vista do trabalho, e dessa vez esses funcionários estão se reunindo porque eles sentem que Amazon e outras empresas estão usando layoffs, justificando que é por conta de uma suposta eficiência da IA, mas que, na verdade, de acordo com esses funcionários, isso seria só para que esse dinheiro que sobra dos layoffs seja usado para reinvestir em data centers, com a complicação, dizem esses funcionários, de que isso não está sendo usado de fato, ou pelo menos não no tamanho que a Amazon promete. Como que você enxerga isso aqui, Camilo? Tem um termo novo para isso que é o AI washing, que é o fenômeno das empresas utilizarem esse avanço da inteligência artificial para justificar o processo de layoff que vem acontecendo desde o pós-pandemia. Uhum. Alguns especialistas estão dizendo que esse movimento, essa aceleração que a IA está causando, ela não é tão rápida quanto está sendo dito. E muitos desses layoffs, eles não estão estritamente relacionados com o avanço da IA, mas com o reinvestimento de outras coisas dentro da empresa, corte de custos, é o famoso cutting que a empresa faz. Então, a Amazon demitiu 41 mil pessoas desde 2022. Então já é um movimento que já está acontecendo dentro dela e está sendo revertido em outras empresas, como a Accenture, por exemplo, que falou que se os funcionários não se reposicionarem dentro do mercado de IA também, haverão demissões. Porque tem esse outro ângulo também, né? Da empresa virar para os funcionários e falar, olha, para você crescer agora, você tem que saber IA. Isso está gerando um monte de burburinhos, um monte de interrogações na galera que já está no mercado, né? Ah, sim, cara. Isso é muito estranho, cara. Porque desde a época da pandemia, né? Que pandemia, um monte de dev entrou no mercado, ninguém sabe o que tá fazendo, entrou lá pra fazer sei lá o quê. Então, se aumenta muito a demanda de um negócio que não tinha tanta demanda na época, mas, sei lá, as pessoas estavam com medo de acontecer um colapso total. E entrou um monte de gente. E aí, depois que acabou a pandemia, as pessoas foram falando, o que a gente não pode fazer? Não sabe. Então, tinha um monte de gente que tava como sênior, que não era sênior, um monte de gente que tava como pleno, que não era pleno, um monte de gente que tava dentro da empresa sem saber o que tá fazendo. E aí, a IA veio também meio com uma desculpa pra você poder falar, pô, você tá meio zoado? Beleza, foi a IA que te tirou daqui. Então, é uma coisa interessante, né? Porque, pô, sei lá, você tem uma desculpa agora. Pô, a IA, você não sabe IA, então a culpa é sua. Então, tira da pessoa e da empresa, tipo, os motivos dela não ter entendido como tava o mercado na época e coloca na IA a responsabilidade disso, né? Então, sei lá, se realmente... Nossa, mas, cara, você jogou uma agora que eu tô pensando, pode até ter uma complicação maior, né? Porque, realmente, na pandemia, a gente teve o sênior do curso de 3 meses. A Sim. pessoa fez um curso, de repente entrou na empresa como sênior. E agora com a IA a gente corre um risco parecido, né? Porque de repente você saber uma ferramenta de IA
tá se equiparando a você ser um profissional de IA mesmo? Você tem visto também esse tipo de confusão ou eu que tô muito enviesado? Não, sim, ainda mais em empresas pequenas, que as pessoas que são... Porque quando você tá numa empresa grande, talvez tenha uma estrutura melhor, mas em empresa muito pequena, que tem, sei lá, uma pessoa que é CEO, que só entende do negócio, acho que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Então você pega uma pessoa que não sabe nada, mas sabe mexer com a IA e consegue fazer uma coisa que... Tipo, tem gente que vende projeto, até eu esses dias, uma pessoa que vende projeto de Paint, cara. Então, tipo assim, consegue fazer um monte de coisa aleatória e as pessoas estão comprando porque não sabem realmente o que precisa. Então você pega uma pessoa que entrega qualquer coisa, mas entrega, cara, isso aí é muita vantagem pra muito negócio, né? Esse é um ponto que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo, como eu sempre gosto de resgatar, que quando eu era criança a gente falava de ecologia, e que no futuro a gente ia ver o resultado do que estava acontecendo. Hoje a gente usa outros termos, mas o fato é que a China tá saindo aí na frente na corrida por diminuir os impactos ambientais. Eles lançaram o primeiro gerador de energia limpa, ele utiliza, claro, tecnologia nuclear. Ele é um gerador que ele pega o resultado do calor de outros processos industriais, utiliza CO2 e com isso ele consegue gerar energia. É uma iniciativa que a gente tem visto aparecer cada vez mais, ao mesmo tempo que a gente tem países que estão dizendo não tô nem aí, não tem impacto nenhum. Vai ter futuro pra gente, Pokémon? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Até porque, tipo assim, as energias que não são renováveis estão acabando, né? Em algum momento elas vão acabar. Então esse é o grande ponto. Então se você não conseguir achar, tipo, formas de você melhorar as coisas pra gerar energia, eu acho que a gente vai ficar muito pra trás. Inclusive quando a gente coloca IA nessa jogada, porque consome muito, né? Muito recurso. Aí é responsável por tudo agora. Mas sim, faz todo sentido, né? Tipo, as pessoas não conseguem entender qual é o, né? Eu tô usando a IA aqui, tipo, não sei o que o mundo tá passando pra eu poder usar meu chat GPT aqui feliz. E é importante, Realmente. você até comentou, a gente culpa a IA por tudo, e é até legal a gente tirar esse guarda-chuva, né? Não é a IA, mas é a quantidade de processamento necessária para esse tipo de aplicação. E você, Camilo, quando a gente vê esse tipo de iniciativa, a China, inclusive, é um grande expoente de tecnologia. O que você avalia deles sendo os primeiros ou estarem sempre na ponta desse tipo de abordagem aqui? Tem sido um movimento muito costumeiro nos últimos tempos ver a evolução tecnológica da China. Essa tecnologia com carbono, ela já existia, mas a aplicação que eles estão trazendo hoje é justamente se aproveitar desses processos que geram calor residual. E vendo que a China também é um expoente em relação à tecnologia de inteligência artificial e também tem essa dependência de data centers, eles terem feito uma forma de fazer um resfriamento sem gastar água necessariamente e ainda gerar energia a partir disso, é incrível e ainda coloca eles um pouco mais na frente ali dentro do mercado, então... Acabou de resolver um monte de problema, Nossa, o contrário sim. da nossa primeira notícia. Exato. E fechando esse círculo maravilhoso, vocês passaram muito bem aqui pelos nossos minutos de notícia, com sucesso. Dá tempo até de trazer uma curiosidade da semana. E a nossa curiosidade é que a Unesco está estabelecendo salvaguardas para proteger a inviolabilidade da mente. Olha que bonito, fala sério, uma manchete dessa. Qual que é a história? Eles estão dizendo que com as novas tecnologias é importante a gente começar a ter proteções para o que seria essa nossa individualidade, essa nossa coisa particular, o que está só na nossa cabeça. E eu confesso que quando eu leio esse tipo de coisa, eu não sei se eu tô no futuro, se eu tô no passado sonhando com o futuro. Você acha que já é hora da gente começar a pensar nisso aqui, cara? Eu acho que é, gente. Ainda mais pelo que a gente falou, né? Acho que as pessoas estão, todo mundo seguindo uma manada muito louca que, tipo, tá indo pra um mesmo lugar e as pessoas não têm mais essa questão de, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso. As pessoas vão muito ver das outras pessoas, é muito louco. Então, tipo, todo mundo tá indo pra um lugar, eu tô indo. Então, na pandemia, de novo, a gente volta essa ideia da TI, tipo, todo mundo queria ir pra TI, porque todo mundo tava indo pra TI. Não porque você é uma pessoa que tava realmente gostando de fazer aquilo, né? Então, tipo assim, a gente perdeu muita gente, eu acho, nessa época, porque tinha muita gente que era boa em outras áreas, mas queria ganhar dinheiro, então foi pra TI. Uma pessoa podia ser uma ótima pessoa arquiteta, podia ser uma ótima pessoa, tipo, sei lá, jogador de futebol, ou, sei lá, ou jogador de xadrez, sei lá, a pessoa podia ser qualquer coisa legal, e acabou, tipo, indo pra TI simplesmente porque a galera tava indo e isso era o mercado tava coordenando. Então eu acho que é uma parada muito importante pensar nisso agora, por causa que, realmente, as pessoas elas estão perdendo essa questão, o que diferencia elas, né? Nossa, você tocou num ponto central, porque até eu penso psicólogo, psicóloga, Sim. agora a gente fala, nossa, que risco da IA substituir. Sim. Puxa, mas quantos a gente não deixou de formar Sim. tentando levar todo mundo pra TI, né? Exato. E o que você achou dessa ideia da Unesco, Camilo?
Pô, primeiro, duas coisas. A gente tá constantemente pendendo entre Cyberpunk 2077 e Mad Max em relação ao futuro, né? Verdade. Acho que vai ser um mix dos dois, assim. E, cara, sobre essa questão da Unesco, provavelmente o teu relógio, ele capta a telemetria que dá pra trazer dados neurológicos, pensando no seu ciclo de sono, batimento cardíaco. Então, a tua saúde, né, o seu corpo como um todo, dá pra inferir dados, né, de forma não direta, de forma indireta, né? E a gente tem vários equipamentos smart hoje que eles captam esses dados da gente, então eu acho um movimento certíssimo da Unesco, principalmente porque essas tecnologias estão ficando cada vez mais invasivas. Antes era o seu celular, agora é o seu relógio, já tem cama. Inclusive, aquele outage da AWS foi descoberto porque um dev tava na cama e a cama parou de funcionar, tava superaquecendo. Que Então, coisa assim, maravilhosa. Essas smart coisas, eu acho muito necessário esse movimento da Unesco. É importante a gente pensar sobre tudo que a gente está colocando para dentro de casa, onde a gente coloca nossos dados e o que está acontecendo. Agora, o que os nossos ouvintes estão pensando é assim: onde eu acho mais desses caras? O que eles andam fazendo? Sobre o que eles andam falando? Onde vocês estão? Camilo Micheleto, onde eu te encontro? Qual assunto está sendo sua obsessão atualmente? O espaço é seu, cara. Olha, hoje você me encontra majoritariamente no LinkedIn como Camilo Micheleto. Estou lá, respondo mensagem, mas não posto nada. E no meu blog, que é do Dev2, Licheleto, você me encontra lá. Minhas obsessões, bom, costumeiramente front-end, mas também tô brincando bastante com... Como é que é o nome? Não é argila. É um negócio... Enfim, tô brincando com massinha de gente grande, basicamente. Adorei. Pô, sensacional. Pokémon é até um absurdo eu perguntar onde te encontra, porque eu sei onde te encontra e a galera provavelmente. Mas diz aí, onde a gente te acha, sobre o que você tem falado. O espaço é todo teu, cara. Beleza, você pode me achar no meu site oficial, pokémonbr.dev, também no Instagram, PokémonBR, também no TikTok, PokémonBR também, no LoL, PokémonBR. Então, PokémonBR em qualquer lugar. E também pelo Brasil, eu faço muita palestra, né? Eu fico rodando o Brasil para poder fazer stand-up de humor para devs. Então, é isso que eu faço hoje em dia. É basicamente fazer piadas, fazer stand-up. Cara, eu fico tão feliz que você faça isso, porque cada vez que passa um Reels ali na minha frente é uma piada, eu rolo de rir. Muito legal saber que você tá levando uma área que é a nossa, que é tão técnica, pra algo humano, algo divertido, algo leve, assim como você, Camilo, que tem misturado cada vez mais linhas de código, Tailwind, CSS, com arte, com aquilo que realmente toca a alma humana. Muito obrigado pela sua presença, cara. Eu que agradeço, muito obrigado. Pokémon, muito obrigado por ter você aqui. Tamo junto, valeu demais aí. E você, ouvinte do Decode, muito obrigado pela audiência, já sabe, né? Lá no começo eu não avisei, mas eu tô avisando agora. Cadê o seu comentário? Deixa ele aqui embaixo no Spotify que eu, André Davi, vou passar aí para te responder. Além disso, recomenda esse episódio para alguém que você gosta, porque na semana que vem o Decode tá de volta. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.